Eu nunca tinha visto tanto barulho num culto quanto naquele domingo. Não que a congregação não fosse cheia, sempre era, desde que me entendo por gente, mas aquele dia tinha algo diferente. Um murmúrio que não parava, como se todo mundo estivesse segurando a respiração ao mesmo tempo. Eu estava no meu lugar de sempre, lá no fundo, perto da porta dos fundos, onde dava para sair rápido se a perna doesse muito. A cadeira de rodas encostada na parede, o cobertor dobrado no colo, mesmo com o calorão de outubro. O irmão que cuidava do som tinha ajustado os alto-falantes mais alto que o normal, e a voz do pregador ecoava como se estivesse dentro da minha cabeça. Ele falava sobre fé, sobre coisas que a gente não vê, mas sente. Nada novo, já ouvi isso 1000 vezes. Só que dessa vez, cada palavra parecia pesada, como se tivesse algo mais por trás. Eu olhava para os pés das pessoas, um hábito que peguei depois que parei de andar. Sapatos surrados, sandálias de dedo, tênis de marca, chinelos de borracha. Todo mundo ali em pé, menos eu. Foi quando vi ele. Um rapaz, não devia ter mais que 20 anos, sentado numa cadeira de rodas igual à minha, só que mais nova, com aquelas rodinhas brilhantes que pareciam de corrida. Estava do lado esquerdo, perto do púlpito, com a mãe ao lado, segurando a Bíblia aberta no colo dele. Não era a primeira vez que eu via alguém assim no culto, já tinha visto idosos, crianças com moletas, até um irmão que perdeu a perna num acidente de trabalho, mas aquele rapaz chamava a atenção. Não pela cadeira, mas pelo jeito como olhava para frente, como se estivesse esperando algo. O pregador parou de falar de repente. Um silêncio tão abrupto que até o ventilador de teto parecia ter parado. Ele olhou direto para o rapaz e disse bem devagar: "Meu irmão, o Senhor está te chamando hoje." Ninguém se mexeu. Até as crianças pararam de choramingar. O rapaz só assentiu, como se já soubesse do que se tratava. A mãe dele segurou a mão dele mais forte, mas não disse nada. "Levanta em nome de Jesus", o pregador falou sem gritar, sem aquele tom dramático que alguns usam. Só uma ordem simples, como se estivesse pedindo para alguém passar o sal na mesa. E então o rapaz se mexeu. Primeiro foi só um tremor nas pernas, como quando a minha dói depois de ficar muito tempo parada. Depois ele segurou os braços da cadeira, empurrou o corpo para frente e se levantou. Não foi de uma vez, não foi um milagre de cinema. Foi devagar, com as pernas trêmulas, como um bebê aprendendo a ficar de pé. A mãe dele soltou um grito abafado, como se tivesse levado um soco no estômago. Alguém atrás de mim sussurrou asterisco, glória a Deus asterisco, e daí não teve mais jeito. O culto virou um reboliço. Eu não tirei os olhos dele. Via os músculos das coxas dele tremendo, o suor escorrendo pela testa. Ele deu um passo, depois outro. Não era um andar firme, era um arrastar de pés, como se ainda estivesse aprendendo. Mas estava de pé, e andando. As pessoas começaram a se levantar, a aplaudir, a chorar. Alguns correram para abraçá-lo, outros caíram de joelhos. Eu fiquei parado, com as mãos geladas. Não sei porquê, mas comecei a sentir uma coisa esquisita no peito, como se algo estivesse subindo pela garganta. Não era inveja, não exatamente. Era medo, não sei. O pregador chamou os diáconos para ajudarem o rapaz a sentar de novo, porque ele estava pálido, quase desmaiando. A mãe dele chorava sem parar, abraçada nele, enquanto os homens o colocavam com cuidado na cadeira. O culto terminou pouco depois, com todo mundo emocionado falando ao mesmo tempo. Eu saí antes do fim, como sempre faço para não ficar no meio da multidão. Na calçada, o sol batia forte. Respirei fundo, tentando acalmar aquele aperreio no estômago. Era estranho. Eu já tinha visto coisas assim antes, curas, milagres, pessoas caindo no espírito. Mas dessa vez foi diferente. Talvez porque ele fosse jovem como eu. Talvez porque a cadeira dele fosse igual à minha. Fui empurrando a minha devagar, sem pressa. Morava perto, só 2 quadras dali. O asfalto estava quente, e eu sentia o cheiro de terra molhada vindo não sei de onde. Quando cheguei em casa, a minha mãe já tinha deixado o almoço pronto, arroz, feijão, um pedaço de frango. Comi sem fome só para não deixá-la preocupada. À tarde, não consegui tirar aquele rapaz da cabeça. Fiquei imaginando como devia ser dar aquele primeiro passo depois de tanto tempo. Será que doía? Será que ele sentiu o chão debaixo dos pés como algo novo? Deitei na cama, mas o teto não me deixou em paz. Ficava olhando para a rachadura em forma de Y que cortava o reboco, imaginando se ela crescia devagar, como uma planta, ou se um dia ia se abrir de repente e desabar tudo. O ventilador girava preguiçoso, empurrando o ar quente de um lado para o outro. Fechei os olhos, mas era pior. Via o rapaz de novo, a cadeira vazia ao lado dele, os braços esticados como se estivesse se seguindo sozinho. Levantei com um sobressalto quando ouvi a campainha.
Era o Zé, meu vizinho, com o jornal debaixo do braço e a camisa colada no corpo de suor. Tô indo pro bar dos Seixas, vem? Ele perguntou, já se encostando na parede como se soubesse que eu ia dizer não. Não tô afim, respondi, mas ele nem se mexeu. Ah, para com isso. Você fica aí trancado igual um bicho do mato. Pelo menos toma uma cerveja comigo. Suspirei. O Zé era chato, mas tinha razão. E talvez uma cerveja me ajudasse a parar de pensar. O bar cheirava a fritura e cerveja azeda. O Seixas, donos do lugar, acenou de longe, enxugando um copo com um pano que já devia estar mais sujo que a louça. Sentamos numa mesa de plástico perto da porta, onde o vento batia mais forte. O Zé pediu 2 Brahma e um pacote de amendoim. Você viu aquele negócio na igreja hoje? Ele perguntou, jogando um amendoim na boca. Vi, falei, e tomei um gole longo, sentindo o líquido gelado queimar a garganta. Caramba, hein? O cara andou. Ele riu como se fosse uma piada. Você acha que foi milagre mesmo ou foi armado? Não respondi. O copo suado deixava marcas na mesa. Eu conhecia o Zé há anos, desde que a gente era criança e brincava de bola na rua, antes de tudo. Ele não tinha malícia, só falava sem pensar. Não sei, disse finalmente. Mas se fosse armado, não ia ser com uma cadeira daquelas. São caras pra caralho. Ele riu de novo, dessa vez sem graça. É verdade. Fez uma pausa. Você nunca pensou em, sei lá, tentar de novo? Olhei para ele. O Zé não era burro, mas às vezes falava como se fosse. Tentar o quê? Andar. Ele baixou a voz, como se estivesse dizendo uma coisa proibida. Você já andou antes, né? Não é como aqueles caras que nasceram. Cortei. Não é a mesma coisa. Ele levantou as mãos em sinal de rendição. Tá bom, tá bom. Só tava perguntando. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, um cachorro latia sem parar, como se estivesse brigando com a própria sombra. O Seixas ligou a TV em cima do balcão, num volume que não dava para ouvir direito, só para fazer barulho. O jornalista falava alguma coisa sobre política, mas ninguém prestava atenção. Você lembra quando a gente roubava goiaba no pomar do seu avô? O Zé mudou de assunto, feliz por ter escapado da encrenca. Lembro. Você subia na árvore mais rápido que todo mundo. Ele sorriu nostálgico. Depois caía de bunda e ainda ria. Não respondi. Não era uma memória que eu quisesse reviver. Antes eu subia em árvore. Antes eu corria. Antes eu não precisava calcular cada movimento, cada degrau, cada calçada esburacada como se fosse um campo minado. Às vezes eu penso, o Zé continuou mais sério agora, como é que a gente aguenta, né? Você, eu, todo mundo. A vida é uma merda, mas a gente continua aqui. Não tem muita escolha, falei. Tem não, né? Ele riu, amargo. Ou a gente se mata ou vive. E olha que eu já pensei nas duas. Ficamos quietos de novo. O cachorro parou de latir. Alguém no balcão pediu para aumentar o volume da TV, e o Seixas obedeceu, mas ninguém parecia estar assistindo de verdade. O jornal tinha acabado e agora passava um programa de auditório, com gente gritando e aplaudindo como se o mundo não fosse um lugar cansado. Vou embora, eu falei, empurrando a cadeira para trás. Já? O Zé olhou para o relógio de pulso, que estava parado fazia anos. Nem terminou a cerveja. Não tô com saco. Ele não insistiu. Sabia que quando eu ficava assim, melhor não encher. Na rua, o ar estava mais fresco. As luzes dos postes começavam a acender, uma por uma, como se alguém estivesse testando elas. Empurrei a cadeira devagar, sentindo o peso do corpo nas rodas, o bar. Caminhei sem pressa, deixando o barulho do boteco para trás. O asfalto ainda guardava um pouco do calor do dia, mas o vento que vinha da esquina trazia um cheiro de terra molhada, sinal de que a chuva não ia demorar. As rodas da cadeira rangiam levemente a cada giro, um som que já fazia parte de mim há tanto tempo que só percebia quando o silêncio ao redor ficava muito grande. Virei na rua dos fundos do mercadinho, onde as calçadas eram mais estreitas e as casas tinham grades oxidadas. Uma mulher varria à frente do seu sobrado, juntando folhas secas e bitucas de cigarro num montinho desengonçado. Ela levantou os olhos quando passei, mas não disse nada. Só assentiu, como quem reconhece um conhecido sem querer se meter em conversa. Eu retribuí com um aceno curto, sem parar. O celular vibrou no bolso. Tirei devagar, já sabendo quem era antes de olhar. Mensagem da Lu, asterisco, tá onde? O jantar tá pronto. Asterisco, digitei uma resposta rápida, asterisco, chego em 20 asterisco, mesmo sabendo que ia demorar mais. Não por mal, só porque o caminho até o apartamento dela era cheio daqueles pequenos desvios que eu fazia sem querer.
uma parada no meio-fio para ajustar a luva, uma olhada para a vitrine da loja de eletrodomésticos que há meses anunciava a mesma geladeira em promoção, a parada obrigatória no ponto de ônibus onde a velha Dona Maria vendia pastéis fritos na hora. Tá com fome, moço? Ela perguntou assim que me viu, já manobrando a colher de pau dentro da panela de óleo borbulhante. O cheiro de cebola frita e carne moída veio forte, misturado ao vapor que saía da barraca. Sempre, Dona Maria. Ela riu, mostrando os dentes amarelos de tanto café. Hoje tem de carne e de queijo. Qualquer um por R$ 2. Peguei um de cada, mesmo sem ter muito apetite. Era mais pelo costume, pela sensação de segurar algo quente nas mãos enquanto o mundo seguia girando do lado de fora. Comi apoiado no balcão de madeira, observando o movimento da rua. Um cara com uniforme de entregador passou correndo, quase derrubando a bicicleta. Um cachorro latia sem parar no quintal de uma casa e ninguém parecia ligar. Tá quieto hoje, hein? Comentou Dona Maria, enxugando as mãos no avental sujo de gordura. Não tinha mais o que dizer. Ela também não insistiu. A gente se entendia assim em silêncios pontuados por perguntas que não precisavam de resposta. Acabei o pastel, joguei o guardanapo amassado no lixo e paguei com uma nota de 5, sem esperar o troco. Dona Maria fez que ia devolver, mas eu já estava empurrando a cadeira para frente. Até semana que vem, falei sem olhar para trás. O prédio da Lu ficava 3 quadras dali, um daqueles conjuntos antigos com elevador que rangia e cheiro de mofo no corredor. Subi devagar, sentindo o esforço nos braços a cada degrau, o elevador estava quebrado outra vez. Na porta do apartamento parei um instante antes de bater. O som de panelas sendo mexidas vinha de dentro, junto com a voz da Rádio Nacional tocando um samba antigo. Lu abriu com o rosto ainda suado do fogão, uma mecha de cabelo solta grudada na testa. Demorou, disse, mas sem brava. Só constatação. Parei no caminho. Ela afastou para me deixar entrar, e o cheiro de feijão tropeiro e arroz tomou conta. A mesa já estava posta, com 2 pratos, talheres e um copo de suco de maracujá para cada um. No canto, a cadeira de rodas extra que ela guardava para quando eu ia lá, encostada na parede como se não quisesse atrapalhar. Sentou ali, vai, Lu apontou com a colher. Tô terminando de refogar a couve. Obedeci, manobrando até a mesa. O apartamento era pequeno, mas arrumado. As paredes tinham fotos dela com os filhos, um deles já adulto, outro ainda adolescente, ambos morando com o pai em outro estado. Eu conhecia as histórias por trás de cada imagem, os detalhes que ela só contava quando estava com 2 taças de vinho na cabeça. Como foi o dia? Perguntei, mais por educação do que qualquer coisa. Lu suspirou, virando o fogo baixo. O mesmo. A dona Cida do 302 veio reclamar que o gato dela miou a noite toda. O síndico mandou e-mail cobrando a taxa do condomínio, e a minha chefe achou que eu ia ficar até às 10 para terminar um relatório que ela esqueceu de me passar antes do almoço. Só isso? Ela riu, servindo a comida. Só isso. A gente comeu em silêncio por um tempo, só o barulho dos talheres bate no prato e o zumbido fraco da geladeira. Lu mastigava devagar, como se cada garfada fosse um esforço, e eu me peguei observando as olheiras que ela tentava disfarçar com corretivo. Não era a primeira vez que via aquele cansaço nela, mas dessa vez pareceu mais profundo, como se tivesse se instalado nos ossos. Você tá bem? Perguntei, mesmo sabendo que era uma pergunta idiota. Ela levantou os olhos, surpresa, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Tô só cansada. Cansada ou exausta. Lu soltou o garfo e passou a mão no rosto. Não sei mais a diferença. Eu não insisti. Conheci aquele tom, a voz fina que ela usava quando estava prestes a desmoronar. Em vez disso, peguei os pratos vazios e levei até a pia, deixando a água correr enquanto raspava os restos de comida. Lu ficou parada, encostada no balcão, os braços cruzados como se precisasse segurar alguma coisa dentro dela. Às vezes eu penso em sumir. Ela disse de repente, tão baixo que quase não ouvi. Virei a torneira com mais força do que o necessário. Sumir como? Não sei. Pegar um ônibus para algum lugar, trocar de nome, começar do zero. Você não é desse tipo. Não? Ela riu sem graça. Porque eu também não achava que ia ficar aqui, nessa cidade, nesse apartamento, nessa vida. Mas aqui estou. A água quente queimava minhas mãos, mas eu não me afastei. Todo mundo tem esses pensamentos. Não, não tem. Lu balançou a cabeça. A maioria das pessoas só reclama, mas continua fazendo a mesma coisa todos os dias. Eu não sei se aguento mais. Fiquei quieto, secando as mãos na toalha. Não tinha resposta para aquilo. Não tinha consolo.
Só tinha o peso daquilo pairando entre a gente, como sempre acontecia quando um de nós deixava escapar algo que não deveria. Desculpa, ela murmurou, como se tivesse falado demais. Não precisa. Lu suspirou, olhando pela janela. A noite tinha caído sem a gente perceber, e as luzes dos prédios ao longe pisavam fraco, como se também estivessem cansadas. Acho que vou dormir, ela disse finalmente. Tá bom. Ela foi em direção ao quarto, mas parou na porta, as costas ainda viradas para mim. Obrigada por ouvir. Não respondi. Só fiquei ali na cozinha com o cheiro de comida queimando levemente no fogão e a sensação de que alguma coisa tinha se quebrado sem fazer barulho. Depois de um tempo apaguei a luz e fui para o sofá, onde ficaria acordado até o sono vencer, como sempre. Fiquei deitado no escuro, ouvindo o barulho do ventilador girando no quarto dela. Não era um som alto, mas suficiente para me lembrar que não estava sozinho, e ao mesmo tempo que estava. Levantei sem fazer força, peguei o cobertor que tinha escorregado no chão e me enrolei nele de novo. O sofá rangia a cada movimento, como se estivesse reclamando. Pensei em ligar a TV só para ter algum ruído, mas desisti. O silêncio já tinha se instalado, e mexer nele agora parecia uma traição. Não sei quanto tempo ficou assim. A certa altura, ouvi a torneira do banheiro abrir e fechar, o rangido da porta do quarto se fechando devagar. Lu não voltou para a sala. Não que eu esperasse. Quando o relógio do micro-ondas marcou 3h17, desisti de fingir que ia dormir. Fui até a geladeira, peguei uma garrafa de água pela metade e bebi direto, sem copo. A água estava morna, quase sem gosto. Voltei para o sofá, mas dessa vez fiquei sentado, os cotovelos nos joelhos, a garrafa entre as mãos. Pensei em mandar uma mensagem. Algo simples, do tipo asterisco, tá tudo bem? Asterisco, mas os dedos não obedeceram. Não tinha nada a dizer que já não tivesse sido dito, ou deixado de ser dito, horas antes. O celular vibrou no bolso. Era um lembrete automático. Asterisco, compromisso amanhã, 10 horas, escritório, asterisco. Apaguei a notificação sem ler o resto. Amanhã não existia ainda. O que existia era o peso do cobertor nos ombros, o cheiro de café velho na xícara abandonada na pia e a certeza de que quando o sol nascesse, nada teria mudado, exceto, talvez, a vontade de esperar que algo mudasse.